Eu hoje quero falar de um tema muito importante. Eu quero falar hoje sobre arrependimento. E eu queria que você baixasse sua cabeça agora e fizesse uma oração. Queria que você pedisse para Deus, para você hoje rever o que você pensa sobre arrependimento. Eu quero trazer uma palavra substancial, uma palavra assim, de uma reflexão real sobre quem você é diante de Deus. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Então, curva a sua cabeça e faz uma oração simples. Deus, eu queria entender claramente o que o Senhor tem a me dizer sobre arrependimento hoje. Vamos orar? Senhor, que a Tua voz seja ouvida, que o Teu Espírito se manifeste, e que haja, Deus, total observância da Tua voz nesse lugar, e que eu seja tomado pelo Teu Espírito, meu Pai, como comunicador do Espírito nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para a gente evitar a locomoção. Quem está com as crianças está sempre perto das portas. Glória a Jesus pela sua compreensão, papai e mamãe. Obrigado pela sua compreensão, porque se ficar no meio e tiver que sair é complicado. Então, obrigado, que bom que você está aí. Então, se precisar, neném chorou, sair e voltar, fica mais fácil, obrigado. Se você tem que ir no banheiro toda hora que está tomando um remédio, eu vou te pedir para você ficar também perto de uma porta, fica fácil. Mas se você consegue segurar, segura aí, que eu quero falar com você sobre arrependimento. E você já se arrependeu de alguma coisa? Se você nunca se arrependeu de nada, você é doente, né? A gente se arrepende de muita coisa. A gente se arrepende de muita coisa. E tem muita coisa que a gente deveria se arrepender. Não se arrepende porque há dureza no nosso coração. Mas será que a gente entende a palavra arrependimento do jeito que ela é? A palavra arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia. Essa palavra, ela tem uma compreensão equivocada na maioria das pessoas. As pessoas, quando pensam em arrependimento, elas não entendem arrependimento do jeito que deveriam. E quando a gente entende errado um termo, a gente vivencia de forma errada esse termo. E aí a gente vai construindo a nossa vida cristã em cima de uma base errada. E eu queria que hoje você ampliasse a sua visão da palavra arrependimento. Eu sei que tem gente pregando por aí que você não precisa de arrepender de nada não. Jesus já pagou o preço, está tudo liberado. A graça te alcançou. Bonhoeffer já dizia que a graça não é barata não. Para você recebe, mas para Jesus foi preço de cruz. A graça não é barata. Então eu sei que tem muita gente pregando por aí: não, você não precisa nem pedir perdão de pecado não, porque você está debaixo da graça, Jesus já pagou a conta. Ele pagou a conta, mas eu com arrependimento aceito a conta paga. Ele pagou a conta, mas se você não quiser, meu filho, aceitar o presente dele, você vai continuar debaixo de uma conta. Queridos irmãos, a palavra metanoia significa mudar a mente, mudar de ideia, arrepender-se, mudar a mente para melhor, emendar de coração e compensar os pecados passados. Mas a palavra metanoia, ela tem uma variante. É a palavra
metamelomai. Nossa, palavra difícil. Essa palavra, ela significa uma mudança emocional. Ela significa apenas um sentimento momentâneo, enquanto que metanoia é uma mudança de escolha. Pastor, não entendi ainda. Metamelomai significa um remorso. Eu fiz e deu errado. Descobriram. Me pegaram. Perdi dinheiro. Perdi uma amizade. Deu errado. Metanoia não. Metanoia é aquela reversão de propósito moral. Metanoia é uma reversão do seu conceito de vida diante de um erro. Não é remorso, é muito mais. É o termo mais completo, metanoia. É o termo mais nobre, expressivo de ação e fim moral. É indicado não somente pela sua derivação, mas pela maior frequência do seu uso na Bíblia. Metamelomai não é usado, é usado de vez em quando. Agora metanoia é o tempo inteiro. O que a Bíblia trata não é um remorso, não é uma expressão de momento, não é um sentimento de momento. O que a Bíblia trabalha é um conceito muito mais profundo. É uma mudança moral, uma mudança de escolha, uma mudança no coração. Metanoia na Bíblia, a maioria das vezes é usado como imperativo. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Não é usado de forma passiva. E ele ficou arrependido, ou seja, ele ficou tristezinho, ele ficou com remorsinho, ele ficou magoado. Não, arrependa-se, imperativo. Meus amados, quando a gente vai ler o Novo Testamento e a gente vai vendo os principais proclamadores da mensagem do Evangelho, não tem uma coisa que a gente não vai conseguir tirar da boca dos caras o tempo inteiro. É a palavra arrependimento. Vou te dar um exemplo. João Batista, ele foi o quê? O precursor de Jesus. Ele que era primo de Jesus, ele anuncia: é chegado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha João Batista, Lucas 3:3. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Agora a mensagem do homem mais santo que pisou na terra, Jesus que diz. Igual a ele nunca teve, Jesus que diz. Qual é a mensagem dele? Arrependimento. Não era prosperidade não. Não era você cabeça, você é cauda, não. A mensagem central era arrependimento de pecado. Aí vem Jesus. Não, João Batista, vamos mais um, porque tem um detalhe aqui. Lucas 3, versículo 8. Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O que João Batista está dizendo agora? Aqui: arrependam-se e mostrem frutos do arrependimento. Ele está botando o conceito de arrependimento mais profundo. Ele está dizendo aqui: quem se arrepende muda a forma de agir, revela arrependimento, demonstra arrependimento. Jesus assume o posto. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mensagem de Jesus: se arrependam, arrependei-vos. Marcos 1, 14 e 15.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só crê no Evangelho quem se arrepende. Ah, pastor, isso é óbvio. Calma, não chegamos lá ainda. Guarda essa informação aí, porque tem muita gente que está crendo no Evangelho sem arrependimento. Então ele crê no Evangelho que ele quer, não no Evangelho que o arrependimento produz. Ele crê no pedaço do Evangelho que lhe interessa. Você vai ser o campeão, o vencedor. We are the champion. Ele crê no que ele quer e não naquilo que é fruto do arrependimento. Quem são os dois apóstolos mais tops assim da Bíblia lá? Um diante dos judeus e outro junto aos gentios. Quem são? Pedro e Paulo. Vamos ver Pedro então. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu pergunto: a graça de Deus já tinha vindo? Claro, o Espírito Santo tinha sido derramado. E qual é a mensagem dele? Arrependam-se. Que história é essa, meu amigo, de tirar o arrependimento da mensagem do Evangelho? O Espírito Santo já desceu, e Pedro está falando: se arrependam, hein? Se arrependam, hein? Paulo, já agora junto aos gentios, Atos 26, versículo 20: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Quem falou isso agora há pouco? João Batista. A mensagem de João Batista passa por Jesus, chegou a Pedro e veio a Paulo, dizendo a mesma coisa: arrependam-se e mostrem frutos do arrependimento. O que é se arrepender? Se arrepender é concordar com Deus. Se arrepender é dizer: eu estou errado, Deus é que está certo. Se arrepender é isso, é submeter o seu pensamento, submeter a sua vida ao que Deus definiu. Nós hoje temos um grupo na igreja tão grande, mas assim, todo mundo aqui é inteligente, recebe mensagem, vídeo, recadinho no WhatsApp o dia inteiro, acessa a internet, e cada um começa a pensar o que quer e definir o que quer. Arrependimento é dizer: Deus está certo, e não o que eu penso, não o que eu li, não o que me impuseram, não o que me ensinaram. Deus está certo, eu estou errado. Eu só estou certo se eu concordar com Deus. Se eu não concordar com Ele, eu estou errado. Mas hoje nós temos uma igreja que não quer isso. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja como um todo. Nós queremos hoje, os crentes hoje, eles querem o quê? Eles querem viver a vida do jeito que eles acham que é legal, do jeito que eles entendem que é o melhor, e eles pegam da Bíblia o que lhes interessa e formatam o Evangelho segundo a sua vontade. Tem lá o Evangelho segundo Kardec, não tem um negócio desse? Vê se Jesus precisa de Kardec para dizer o Evangelho que é. Pois é, mas tem um monte de Evangelho segundo Paulinho, Evangelho segundo Raimunda, Evangelho segundo Patrícia, Evangelho segundo Carla, Evangelho segundo Joãozinho. Cada um define o seu Evangelho. A conclusão que nós chegamos é que no estudo da pregação do Novo Testamento, revela-se que a mensagem central da Bíblia
é o arrependimento. E a partir do arrependimento, os frutos do arrependimento. Tem muita gente dando fruto na igreja sem arrependimento. Você vai entender o que é arrependimento hoje. Queridos, no final da vida, todos vão concordar com Deus. No final da vida, ninguém vai ter opção. Quem for para o céu, quem for para o inferno, vai ver que Deus estava certo e você estava errado. No final da vida, ninguém vai ter chance. Não, eu discordo, meu irmão, você está vendo aí o resultado que você escolheu aí no inferno aí, você está vendo, no final da vida. Mas hoje, infelizmente, muitos de nós esquecemos que houve uma rebelião na terra. Adão pecou contra Deus. Adão e Eva decidiram burlar o que Deus disse que era certo. Não comam dessa árvore. Eles comeram. Deus falou, é furada. Eles disseram, mas nós queremos, que a bonita fruta. E a serpente falou, o capeta na serpente falou que é bom, e nós vamos provar que nós queremos, é gostoso. É assim que a gente vive. Ao sexo antes do casamento, é gostoso, pastor. Eu sei que é gostoso, por isso que eu casei. Você quer o gostoso, casa. Não, eu ainda não comprei ainda o meu apartamento. Meu irmão, crente antecipa casamento. Crente não posterga não para ficar em pecado não, hein? Não, mas minha mãe mora no Golden Green. Minha mãe mora não sei o que lá. Ué, você pode morar onde? Ah, eu só posso morar lá no município de não sei da onde. Então você vai lá no município de não sei da onde, velho. É o que você pode? Um dia que você melhorar, você vai para outro lugar, você mora onde você quiser. Às vezes você nem vai querer mudar para outro lugar, você vai querer ficar lá, porque você gostou do lugar. Amém. Agora você condicionar a sua vida de pecado à questão econômica, eu não entendo. Eu não entendo. A sua vida econômica determina a sua vida de pecado. Na igreja a gente está cheio de problema. Por quê? Porque está cheio de gente não arrependida. Está cheio de gente que não concorda com Deus. Quantos cristãos aqui, por exemplo, amam o seu inimigo? A Bíblia diz isso, não diz? Amai os vossos inimigos. Quantos aqui amam o seu inimigo? Pessoa da família que é inimigo seu declarado, fala mal de você para sua sogra, te queima com teu sogro, te arrebenta. Você tem que amar. Quantos aqui? Por quê? Porque a gente não é arrependido. A Bíblia diz que a gente tem que andar a segunda milha e tal, e a gente não anda nem 3 metros. Por quê? Porque a gente não é arrependido. A gente não concorda com Deus. Arrependimento é concordar com Deus. Qual é o problema? Falta de arrependimento. Então eu quero agora pontuar 4 coisas sobre arrependimento, para a gente entender melhor arrependimento. Primeiro, eu não me arrependo apenas do que me fez sofrer, ou do que me envergonhou, ou do que me manchou o nome de minha família. Arrependimento não é só eu responder alguma coisa que deu errado, alguma coisa que foi descoberta, alguma coisa que me magoou, alguma coisa que queimou o filme da minha família. Não. Arrependimento independe se alguém viu, independe se deu errado, independe se deu publicidade, independe se magoou alguém. Não. Eu me arrependo de ter discordado de Deus, de ter vivido algo que é contrário ao que Deus orienta em sua santa palavra. Alguns se arrependem apenas do que deu errado. Não, então eu me arrependo, peço perdão porque te magoou. Não, eu tenho que ter uma avaliação da minha vida para eu ter um status de arrependido. Eu sei quando eu estou fazendo coisas que podem magoar, eu sei quando eu estou fazendo coisas que podem manchar, que podem roubar, que podem tirar a paz de alguém, que podem ferir meus pais, que podem ferir meus filhos. É um status de vida, é uma condição existencial. Arrependimento não é apenas eu me arrepender do que deu errado, porque o que deu errado agora é o que eu percebi,
mas tem coisa que está dando errado que eu ainda não percebi. Só um dia, talvez só no julgamento final, que eu vou ver que ter discordado de Deus me gerou um problema muito grande, porque eu não estava arrependido, eu não estava concordando com Deus. Segunda coisa, arrependimento não é de um fato. Eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter falado aquilo, eu me arrependo de ter contado essa mentirinha. Eu me arrependo de ter passado a mão na menina ali, que eu não podia, ela não é minha mulher. Eu me arrependo de ter feito uma fofoquinha aqui na célula que gerou um mal-estar na célula danado. Eu me arrependo. Não, arrependimento não é de um fato, não. Eu me arrependo do meu estilo de vida fora dos padrões de Deus. Eu me arrependo da distância entre eu e Deus. Eu me arrependo da minha condição completamente distante do ideal de Deus para mim. Se a gente se visse desse jeito, a gente andaria com lágrimas nos olhos de gratidão a Deus pelo seu amor e o seu perdão. Você sabe das suas vaidades, você sabe da sua arrogância, você sabe que muita coisa que você faz para Deus, você não faz para Deus, você faz para você. Se você não tiver o aplauso, você para. Se você não tiver recompensa, você para. Se você não tiver o reconhecimento, você para. Você sabe que muitos estão aqui parados na igreja, não fazem nada para Jesus. Ninguém se batizou fruto da sua vida. Por quê? Porque você não é arrependido da sua condição de vida. Não é arrependimento de um fato. Eu chutei sua canela no futebol, me perdoe, eu não chuto de novo. Não é isso, não. Arrependimento dessa vida de vingança, arrependimento dessa vida sem domínio. É muito mais forte, é muito mais profundo do que o ato, do que o fato. Quando Jesus diz arrependei-vos, Ele não está falando em se arrepender de uma coisa, Ele está falando em se arrepender da forma que vive. Porque temos entre os que se dizem cristãos tanta fofoca, tanta inveja, tantas pessoas agressivas, tantos críticos vorazes, criticam tudo, eles ficam procurando o que criticar. Porque temos na igreja gente tão pão duro. Se dependesse deles, a igreja fechava as portas. Por quê? Por que a gente tem na igreja assim, tanta gente que não se preocupa com a salvação das pessoas que ele ama, não se preocupa com a salvação do vizinho, que ele gosta demais, do pai, da mãe, do irmão, do primo, gente que convive com ele, ele não se preocupa, ele não tem paixão, ele não luta pela salvação, ele é incapaz de deitar no chão, fala, passa por cima, pisa em mim, mas se converte, ele é incapaz, porque ele não é arrependido. Ele não é arrependido do sistema de vida que ele adotou. Ele não é arrependido. Porque tem tanta gente que se descabela diante dos problemas e a sua fé é pequenininha, porque ele não é arrependido. E porque não é arrependido, ele não percebe o tamanho desse perdão e desse amor de Deus por ele. E então a sua fé vai ficando magrinha, raquítica, anêmica, nanica, morta. Porque muita gente vive essa coisa toda porque não se arrependeu. Se arrepende de algo, de uma situação ruim, mas não se arrepende dos seus valores, não se arrepende da sua forma de agir e reagir no dia a dia, da sua forma de pensar no dia a dia, não se arrepende da forma como se expressa para o mundo no dia a dia. Não se arrepende do quão mesquinhos são, do quanto desprezam a Bíblia, a palavra de Deus, preferindo uma novela ou um seriado. Não se arrependem do quanto preferem um tempo na academia do que um tempo de oração, falando com o Pai.
não se arrependem dos seus sentimentos ruins em relação às pessoas, anos e anos depois, 10 anos depois, não falam com alguém, porque conseguem alimentar um sentimento de repulsa por um erro do passado. Não tem que se arrepender daquela situação, tem que se arrepender do estilo de vida que levou os 10 anos. A verdade, a essência é que o arrependimento é o perfeito louvor. Pastor, por quê? Por quê? Porque Deus é infinito e você é finito. Nós somos finitos e somos finitinho, hein? Então, querido, quando eu falo Deus, tu és santo, é muito pequeno para chegar no infinito. Quando eu falo Deus, o Senhor é maravilhoso, é muito pequeno para chegar no infinito. Quando eu falo Deus, o Senhor é tudo, o Senhor é tremendo, é muito pequeno, finitinho para chegar no infinito. Mas quando eu concordo com Deus, quando a minha vida está em concordância com o que Deus disse que é certo, o perfeito louvor chega a Deus. É a concordância, é o arrependimento. Meus amados irmãos, quando é que eu digo realmente, Deus, o Senhor está certo, hein? E eu estou errado. Deus, eu só me preocupo com o dinheiro mesmo, o Senhor está certo. Eu vivo para dinheiro, o Senhor me perdoe. Quando que eu faço isso? Eu só vivo para o meu trabalho, eu só vivo para o meu corpo. Deus, Deus, bota músculo nesse lugar, Deus. Quantos que vivem, eles são veganos, eles não comem mais carne nem nada que vem, eles se alimentam bem e tal, eles gastam milhões, tudo orgânico, beleza, parabéns, acho legal, maravilhoso, acho que a alimentação saudável é legal. Mas se você tivesse essa intensidade para o alimento espiritual, meu irmão, você ia ser a pessoa mais forte, mais musculosa da terra. Ninguém ia te segurar. Fica vegano de pecado e tudo que procede do inferno. Malha a palavra. Ó o exercício. Vai ficar com um bíceps enorme da palavra. Só terei me arrependido quando a opinião de Deus for a minha. Pastor, mas eu quero homossexualidade. Deus diz que é errado. Errado. Pastor, mas eu quero sexo fora do casamento. Deus diz que é errado. Pastor, mas eu quero largar meu marido porque tem um outro mais bonito. Está errado. Pastor, eu quero largar minha mulher por uma mais nova. Aí Deus diz que está errado. Quando você concordar com Deus, você está arrependido. Quando você entender que a palavra final é de Deus, você está arrependido. E aí começa um novo processo na sua vida, começa uma nova etapa na sua vida. Nós concordamos que isso ou aquilo é pecado, mas não vemos pecado como o jeito que vivemos e que engloba muito mais que uma coisa apenas, muito mais que um momento apenas. É a forma que a gente vive. Estou repetindo isso toda hora. Veja a história, por exemplo, de Lucas 15. Os dois irmãos. Um irmão, dois filhos. Um filho chega para o pai, que é rico, e fala: pai, me dá minha parte da fazenda, me dá minha herança. O cara quer herança de pai vivo. Olha isso. Pensa num cara que vê o pai como morto. Talvez tenha muito filho aqui que vê seu pai como morto. A opinião do seu pai não conta. Ele vê o seu pai como morto. Me dá herança, me dá herança. Pensa num cara problemático, é esse cara. Sabe o que ele faz? O pai dá para ele o dinheiro da herança.
ele pega, ele vai para outro país, ele gasta com prostituta, ele gasta com festa, cervejada, clube de uísque, ele detona, ele faz tudo que a carne pede. Por quê? Porque ele não concorda com Deus, ele não concorda com o Pai. Quando ele está lá na miséria, porque agora o dinheiro acabou, veio uma grande fome, veio uma grande crise, a economia do país foi lá embaixo, e ele agora tem que arrumar emprego. Ele arruma um emprego de cuidador de porcos, e ele agora está com fome, e ele só tem comida do porco, ele já está de olho na comida do porco. Olha que nível que ele chegou. Lá ele fala assim: o jeito que eu vivo é errado. O jeito que eu vivo é errado. Quem tem razão é meu pai, eu estou errado. E o meu pai é um homem bom, tanto que é bom que os funcionários dele têm comida, tem casa lá, tem acolhida, tem tudo. Mas eu sou errado. Então é o seguinte: eu não tenho direito de pedir para o meu pai: pai, eu quero ser agora filho do Senhor de novo. Não, eu não tenho nem direito disso. Eu vou voltar e falar: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu não sou digno mais de ser teu filho, não. Mas assim, o senhor pode me dar um emprego? O senhor pode me dar um emprego? Eu posso ser um trabalhador, pelo menos para eu ganhar o salário básico aí e eu ter comida, porque eu estou passando fome. O senhor pode me dar um emprego? Filho, eu sei que eu não posso ser porque eu estou errado. O senhor está certo e eu estou errado. O meu jeito de pensar, meu jeito de viver está errado, pai. Aí ele volta. Quando ele volta, o pai estava na janela, vê ele de longe, todo esfarrapado. Interessante, né? Magro, barbudo, sujo, fedendo, tudo. Mas o pai reconhece. O pai nunca tirou o olho de você. O pai nunca tirou o olho de você, que discorda dele. Vive sem arrependimento, mente para os seus líderes, mente para a sua família, mente para você. Mas ele está de olho em você, te reconhece. Aí quando o pai chega e abraça ele, ele fala: pai, eu peguei contra o céu, contra ti. O senhor pode me fazer aí um favor, me dá um trabalho, eu só quero ser trabalhador. O pai fala: que isso, rapaz, você agora está arrependido, você concordou comigo. Você viu que quem tem razão sou eu, não é você. Você passou por cima do seu orgulho de jovem, metidinha besta, e voltou para falar: pai, o senhor tinha razão. E o senhor tinha tanta razão que eu estou envergonhado até de voltar. Mas assim, eu estou passando fome, eu sei que o senhor tem um coração bom, o senhor pode me dar um emprego? Olha isso, olha isso. Olha o que faz uma pessoa arrependida. Aí ele volta, e quando ele chega lá, o pai o surpreende. Quando a gente está arrependido, a gente se surpreende com o amor de Deus. Quando você não está arrependido, você faz um pedido: Senhor, me perdoa, como se Deus tivesse a obrigação de perdoar, e como se fosse uma coisa básica. Deus sai perdoando, sem você ter arrependimento no coração. Isso é uma oração que não passa nem do teto, meu filho. Tem um monte de pecado seu que talvez você nunca teve perdão, que você nunca pediu perdão mesmo. E a sua vida não anda porque esse pecado está aí com você. O peso desse está carregando ele. Meus amados irmãos, aí finalmente o pai faz uma festa, manda matar lá um animalzinho lá, fazer um churrasco. Aí chega o filho mais novo. O filho mais novo é o filho que parece estar numa boa, é o filho que parece que é legal, é o filho sensacional. Mas quando tem a festa para o filho arrependido, é que a gente vê que o filho mais velho, ele é o quê? Religioso. Ele é religioso. Ele se acostumou a ficar na casa do pai. Ele não faz nada de errado assim para o pai. Ele segue uma cartilha, mas o coração dele é ferido com o pai. O coração dele não concorda com o pai. Ele fica lá fora. Quando ele vê a festa, alguém diz para ele: teu irmão voltou, teu pai está fazendo uma festa e matou um animal, está fazendo um churrascão. Ele fica lá fora chateado. Aí o pai vai lá: meu filho, o que você está fazendo aqui, filho? Vamos entrar, teu irmão estava morto e reviveu,
vamos lá, o que ele fala para o pai? Eu não concordo com a sua forma de pensar. Eu não concordo. Você dá perdão para esse teu filho que gastou teu dinheiro com as prostitutas, que te tratou como um homem morto, pediu herança antes do senhor morrer? Eu não concordo. Eu não concordo com o teu jeito perdoador de ser. Eu não concordo. Eu estou aqui o tempo inteiro dentro da igreja e o senhor não fez eu enriquecer até hoje. E os vagabundos que estão por aí estão cheios de dinheiro e estão com iate, mas alguns estão em Bangu e você não está. Olha pelo lado bom. Meus amados irmãos, ele não concorda com o pai do mesmo jeito que o outro não concordava. Só que ele é religioso, ele está na igreja. Ele está na igreja, mas ele vai no mundo com a facilidade. Aumenta o ar-condicionado que Deus está aquecendo esse lugar. Ele não concorda com o pai, então ele é arrependido? Não. Mas ele segue a cartilha ali, ele vai na igreja, ele falta culto? Não, ele vem até no Tadel. Ele não falta a célula e ainda leva o lanche mais gostoso. Mas ele não é arrependido. Ele não concorda com o pai. Eu te pergunto, o filho pródigo que foi embora, a culpa é do pai? Não. Os filhos escolhem seus caminhos. Culpar a igreja, culpar a sua família, culpar a sua pobreza, culpar o seu trauma não vai te resolver o problema. Tem muita gente que quer justificar a sua falta de arrependimento. Você não vai melhorar por causa disso. Queridos irmãos, a pergunta que eu faço é: será que você é um filho rebelde desse jeito? Ou será que você é um religioso? Ou será que você vive uma vida de arrependimento? Você é arrependido? Sim ou não? Você tem que responder. Mas tem uma terceira coisa que eu quero afirmar hoje. O sofrimento deve ser motivo de alegria, pois no crente é oportunidade de verdadeiro arrependimento. O pastor Russell Shedd morreu ontem. Maior referência teológica e talvez de vida, de inspiração com Deus dessa nação. Fizeram uma entrevista com ele poucos dias agora, antes da morte dele. E ele, com a boca ferida, magro, semblante abatido, ele dizia: ei, meu irmão, eu estou vivendo assim o sofrimento, porque nunca vivi, na verdade, um grande sofrimento, mas tenho sentido muitas dores e tenho louvado a Deus por isso. Tem sido muito importante essa experiência do que é o sofrimento. Tenho aprendido muitas coisas com o Senhor e glorifico a Deus por esse momento. Dias depois, ele foi para a glória. Não brigue com Deus e discorde de Deus por causa do teu sofrimento. Não jogue fora a oportunidade de se arrepender em meio ao teu sofrimento. Sofrimento por dinheiro, por sexo, por reconhecimento, por amor, sofrimento por dívidas, sofrimentos de saúde. Não se revolte com Deus, não discorde de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Agora, porém, me alegro,
não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por esta causa, por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, a primeira palavrinha, mas sim um arrependimento, metanoia, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Sua tristeza não é motivo para se rebelar com Deus e com a igreja. Sua tristeza é oportunidade de arrependimento. E a última afirmação que quero fazer hoje é que salvação garantida não é para quem canta, para quem fala, para quem discursa, para quem trabalha na igreja. É para a gente que se arrependeu da forma que vivia, discordando de Deus. Muita gente trabalha, canta, discursa, mas não está salvo, porque não tem arrependimento. A mensagem de Jesus era: trabalhai para mim? Não, arrependei-vos. Depois, mostrem os frutos do arrependimento. O arrependimento é que gera em mim uma sensação de que tudo que eu fizer para Deus ainda é pouco. O arrependimento é que faz eu olhar para os meus bens e falar: tudo que eu tenho foi porque Ele me deu. O arrependimento é que faz eu olhar para a minha energia, minha saúde, um celular que eu tenho e falar: eu posso ir na casa de alguém, eu posso ligar para alguém, eu posso mudar a vida de alguém. Os frutos do arrependimento, mas sem arrependimento é fruto da sua carne, é fruto da sua força, é fruto da sua vaidade. 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, metanoia. Ele quer que você seja arrependido. Perguntas finais: em que área da sua vida você precisa se arrepender? Como pai, acho que a gente precisa se arrepender como pai. Como filho, acho que a gente precisa se arrepender como filho. Como membro da igreja, da forma que a gente lidar com os nossos líderes, acho que a gente precisa se arrepender da forma que a gente é membro de igreja. Da forma como você participa da célula, acho que a gente precisa se arrepender da forma que a gente age dentro da célula. A falta de amor pelas pessoas, a falta de preocupação, a falta de vontade de ir atrás daqueles que já se foram. E a gente simplesmente diz: eles não mereciam estar com a gente mesmo não, a gente é melhor. Muito fácil fazer isso. Sem Jesus e sem uma busca diária do Pai, você não vai conseguir viver uma vida de arrependimento. Se você não ler Bíblia, se você não orar, se você não buscar, sua fé se apequena, sua paixão fica nanica. Se você não buscar muito, o mundo te engole. Você não vai conseguir ter arrependimento. Talvez tenha remorso,
sentimento momentâneo, não uma insatisfação com o seu jeito de vida. Rebelião é imitar o diabo. O diabo fez a primeira, você só é um seguidor. O quanto você decide nessa manhã não se arrepender de uma coisa, mas se arrepender do estilo de vida que você tem em cada área da sua vida. O quanto você hoje recebe metanoia. Tem uma boa notícia. Boa notícia. Eu tenho que concordar com Deus. E Deus diz assim: ao coração quebrantado eu não resisto. Boa notícia. Boa notícia. Tudo que eu errei como pai, como filho, como marido, como pastor, como servo, como líder, como peladeiro, se o meu coração estiver quebrantado, ele não resiste. Boa notícia. A pergunta é se o meu coração e o seu, se eles estão quebrantados.